Quando em 2020 a Organização Mundial de Saúde declarou a crise do coronavírus como uma pandemia, o mundo ficou absolutamente normal, como ele tende a ser. Mas um dos efeitos dessa declaração da OMS foi particularmente curioso. O filme Contágio, dirigido por Steven Soderbergh e lançado em 2011, começou a ser referenciado por veículos de diversas partes do mundo. A trama dele começa depois que a personagem interpretada por Gwyneth Paltrow, a eterna inimiga do Brasil, morre do que a princípio parece ser uma gripe. À medida que outras pessoas começam a sentir os mesmos sintomas, uma equipe de médicos, pesquisadores e profissionais de saúde precisam administrar a crise, cuidar dos doentes e introduzir uma vacina. É literalmente um filme sobre uma pandemia. Exatamente igual ao que a gente viveu em 2020, só que sem a aplicação de ozônio no sul. Enfim, como eu disse, Contágio foi bastante referenciado durante as primeiras semanas da pandemia de Covid e acabou se tornando um dos filmes mais assistidos de 2020. Parece uma ótima ideia. No LA Times, a jornalista Sônia Carla Mangla escreveu que assistiu o filme 4 vezes e que o coronavírus não é a mesma coisa. Ou seja, mesmo colocando em crise o paralelo entre ficção e realidade, a gente ainda tem o filme como um parâmetro importante, como uma referência importante, como aquilo que, seja para comprovar ou para refutar uma tese, precisa ser assistido durante aquele momento de crise. Isso não é exatamente novidade. Notícias sobre perseguição às mulheres, aos direitos das mulheres, remetem muita gente à série The Handmaid's Tale, ou ao livro que deu origem à série. Crises energéticas e o colapso climático são constantemente colocados lado a lado aos filmes da franquia Mad Max. Blade Runner, Akira, Matrix, Black Mirror são todos exemplos da cultura pop que refletem, que criticam o presente através de alegorias futuristas ou fantásticas e que, de uma forma ou de outra, se tornam referências, parâmetros para compreender a realidade. Por último, mas não menos importante, todos os X-Men são gays. Isso também não é de hoje. Gays existem pelo menos desde 2015. De uma forma geral, é perfeitamente normal buscar na arte algum consolo, resposta, orientação ou até mesmo uma simples representação de um momento de crise. Dito isso, eu acho que tem algo meio estranho na forma como a gente tem buscado respostas na arte ou na cultura pop, pelo menos de uns anos pra cá. E me parece que isso tem a ver com uma palavrinha que tem se tornado quase que onipresente nas nossas vidas: conteúdo. Olá, meu nome é Thiago e neste vídeo eu vou destruir o conteúdo. É disso que a sociedade precisa. Mas calma lá. Nas próximas semanas eu comemoro 6 anos desde a criação desse canal. Meu Deus! O tempo está passando, né, Suelió? Viu? Parece que foi apenas 6 anos atrás. De lá pra cá, muita coisa mudou. Quer dizer, eu continuo hoje numa missão mais ou menos parecida com a que eu me propus lá atrás, de construir algum sentido a partir das coisas que eu leio e que eu assisto. Mas eu venho tentando, com muito esforço, me distanciar da ideia de interpretação. Pelo menos interpretação num sentido específico. Eu já falei sobre isso em outros vídeos que eu postei por aqui. Provavelmente vai aparecer aqui pra você clicar, se você quiser. Eu não vou repetir o que eu falei nesses vídeos. Mas de uma forma geral, eu não acho muito saudável a ideia de que qualquer filme, qualquer obra de arte demanda uma resposta hermética, fechadinha, empacotadinha, mastigadinha. Eu acho que a internet, sei lá, de uns 10, 15 anos pra cá, criou esse hábito de diluir, de triturar os debates e de empacotar tudo em caixinhas de fácil assimilação. Isso não tá nem de longe restrito às discussões sobre cinema e arte, mas eu achei legal partir disso para conversar aqui com vocês sobre algo que eu chamo de informação ultraprocessada, ou seja, conteúdo. Esse vídeo vai ser um pouco diferente, vai ser um pouco mais soltinho e talvez pareça um pouco como um desabafo, algo parecido com isso. Vamos ver no que dá. Mas enfim, sem querer moralizar o debate, sabe o que é ótimo de encontrar em caixinhas de fácil assimilação? Isso mesmo, o patrocinador desse vídeo, a Insider. E eu não digo isso só pelo conforto, pela versatilidade das suas peças, mas também pelo custo-benefício. Versátil e inteligente, a Insider promete facilitar o seu dia a dia, seja na hora de sair de casa ou quando você não tá nem um pouco a fim de passar aquela roupa. Essa pra mim é a grande vantagem da Insider. Não necessariamente a coisa de passar roupa, eu odeio passar roupa também, mas o conforto e a versatilidade de uma forma geral. As roupas da Insider são muito agradáveis, são muito confortáveis, principalmente pra alguém como eu, que trabalha de casa e precisa vestir todo dia alguma coisa com um toque mais suave, com um toque mais tranquilinho de usar todos os dias. Ao mesmo tempo que elas são úteis também quando eu preciso, por exemplo, pegar um ônibus no meio do dia. Serve pra tudo,
tudo e é agradável em todos os momentos. Todas essas vantagens, todos esses confortos aí chegam pra você com descontinhos aí de até 35% no mês do consumidor. Para isso é só usar o meu cupom junto com as outras promoções do site. E não é pouca promoção não, viu? Todo dia no mês de março a Insider tá com diversas promoções. Então não perde tempo, usa o meu cupom HORAThiago, hora sem H, Thiago com H. Deixa os papos complicados só quando a gente estiver conversando aqui no vídeo. Facilita aí sua vida no seu guarda-roupa. Agora de volta para falar de conteúdo. A primeira vez que a palavra conteúdo foi usada de uma forma mais ou menos parecida com a que a gente usa hoje foi num texto escrito pelo Bill Gates em 1996, onde ele disse o seguinte: o conteúdo é onde eu espero que a maior parte do dinheiro de verdade será feita na internet, assim como aconteceu na radiodifusão. Repara que conteúdo aqui é um termo que está inerentemente atrelado a dinheiro e a mercado. Guarda isso. De uma forma geral, a ideia que o Bill Gates apresenta no texto é o que a gente já se acostumou hoje em dia, mas era novidade lá nos anos 90. A internet como um depósito de qualquer coisa. A palavra conteúdo está se referindo a todas essas coisas que podem ser publicadas na internet, seja por empresas e veículos, seja por pessoas comuns. Esse vídeo que você está assistindo agora, conteúdo. O podcast Café da Manhã da Folha de São Paulo, conteúdo. Vídeos de Arrume-se Comigo, conteúdo. Carrosséis motivacionais no Instagram, conteúdo. Remixes de Adiafei, Abra o seu coração. conteúdo. E também arte. Mas isso você já sabe. A palavra conteúdo já é martelada na sua cara todo dia pra se referir a qualquer bosta. Pra mim, particularmente, isso tem sido um conflito. Esse vídeo aqui, esse canal aqui, é o meu trabalho. Eu vivo disso. Eu pago minhas contas com isso. O link do Apoia-se tá na descrição, inclusive. Mas se eu falo que eu sou criador de conteúdo, eu tô usando um termo que é tão vago que, na prática, ele não diz muita coisa. Eu tô no mesmo lugar conceitual que o Felipe Neto, que a Virgínia, que a Laerte, que o Davi Brito, que o pequeno comerciante que precisa manter o Instagram atualizado para captar cliente, que o jornalista que usa as plataformas para divulgar suas reportagens, que o divulgador científico que tá combatendo desinformação sobre vacina e as bonitas lá que divulga Bet. Plataforma nova acabou de sair. O escopo é imenso, tem muitos mais outros exemplos que são ainda mais dissonantes, que são ainda mais diferentes entre si. A palavra conteúdo na prática é muito pouco útil, nada útil na verdade. Ela dificulta inclusive a discussão sobre regulação. Como que a gente vai criar, por exemplo, uma tabela de precificação? A minha precificação é completamente diferente da precificação da Virgínia. Galera, Mimimei. Eu acho. Mas como que a gente vai criar, por exemplo, um código de ética? Um código de ética que abrange toda essa variedade de empresas e profissionais. Um código de ética que funciona pra mim, vai funcionar pro Carlinhos Maia, ou pro Átila, ou pra Folha de São Paulo, ou pra uma trabalhadora sexual que usa o OnlyFans? Provavelmente não, né? Se a palavra conteúdo na prática não serve pra muita coisa, pra que ela serve, então? Bom, ela existe porque quem tá mediando toda essa comunicação e construindo esse vocabulário não sou eu nem você. São pessoas como o Bill Gates, em 1996 e... enfim, seja lá o que diabo é isso. As plataformas, as empresas privadas, os oligarcas, o mercado. E para essas entidades, o podcast da Folha, o post da Obvious e os stories da Virgínia são tudo a mesma coisa. É tudo produto, espaço de mídia ou pretexto para roubar os dados dos usuários. Ou tudo junto. A palavra escolhida para aglutinar todos esses universos que não são aglutináveis é conteúdo. Nada disso é novidade para você, eu imagino. O que eu quero discutir aqui, a partir disso, é o efeito discursivo desse fenômeno. Para isso, eu queria contar uma historinha que foi a que me deu ideia para esse vídeo. Welcome to True Crime Case Files, where we dive deep into the most shocking and perplexing crimes. Algumas semanas atrás, eu tava lendo uma matéria sobre um caso específico que chamou minha atenção. Era sobre uma conta no YouTube, que hoje não existe mais, chamada True Crime Case Files, ou, traduzindo de um jeito meio chechelento, arquivos de casos de crimes reais. Aparentemente, esse perfil era um podcast de True Crime com imagens, mas não era o povo falando, era, enfim... eu não sei explicar.
Ele contava uns casos bem escabrosos e os títulos dos casos eram bem sensacionalistas, bem absurdos mesmo. Era tipo, caso gay secreto de amor entre padrasto e enteado termina num assassinato macabro. E aí tinha um outro também que chamava Caso secreto da esposa com a filha adolescente do vizinho termina em assassinato macabro. E teve um outro que eu vi também que eu achei muito absurdo, que chamava Treinador transmite HIV pra líderes de torcida depois de um caso secreto resultando em gravidez. Muitos casos secretos e assassinatos macabros. Até aí normal. Eram histórias bem absurdas, mas que você jamais encontraria nenhuma delas em nenhum jornal, porque, como talvez você já tenha adivinhado, nada disso era verdade. Por isso que eu fiquei confuso de dizer assim, era um podcast, era um documentário? Como que eu vou chamar isso de documentário se era tudo inventado? Mas não é que era só inventado, não é que era simplesmente tudo mentira. Todos os casos, todos os detalhes relacionados a todos os casos foram gerados por inteligência artificial. Normal. Que surpresa, né? Mas o que chamou minha atenção nessa história não foi nem isso. Até aí, mais um dia embaixo do sol da internet, né? O que me pegou foi a desculpa esfarrapada que o criador desse canal usou pra se defender. Ele foi entrevistado anonimamente em dezembro por um jornalista chamado Henry Larson, que perguntou pra esse cara por que ele usou esse termo true crime pra um negócio que não era verdade, que não tinha acontecido. A resposta dele é que ele tinha que usar o termo true crime porque true crime é um gênero. Ele complementou, ele falou assim: eu queria que o público pensasse sobre por que eles se importam tanto que seja verdade. Por que é tão importante pra eles que pessoas reais estejam sendo assassinadas. Ele não tá exatamente errado. Só um pouquinho. A ideia de usar o termo real ou verdadeiro pra fisgar a audiência é uma tática. Em 1996, o filme Fargo, dirigido pelos irmãos Coen, abria avisando para a audiência que a trama ali retratada era baseada em fatos reais. Isso era mentira. Nenhum caso parecido aconteceu com o que foi mostrado no filme, mas os diretores queriam explorar como esse lastro, na realidade, pode alterar a percepção de uma audiência sobre um caso ficcional. Por mim, beleza. Eu acho. A ética, nesse caso, é meio nebulosa, né? Mas ainda assim, Fargo é um filme declaradamente de ficção. Ele não tá fingindo ser um documentário ou uma reportagem jornalística. Fazer um podcast de true crime com casos gerados por inteligência artificial é outra coisa, né? Será que tem um termo pra isso? Ou um número no Código Penal? Mas por que eu tô falando desse caso? Bom, a essa altura, true crime é, de fato, um gênero específico, com pronomes próprios, inclusive. Eu diria até que existem hoje subgêneros de true crime, com características, linguagens, expectativas específicas que eles geram na audiência. Praia dos Ossos, da Rádio Novelo, é bem diferente de Pacto Brutal, da Max. São produtos diferentes, em formatos diferentes. Um é, de fato, um podcast, no sentido tradicional da palavra, só tem áudio. E o outro é um documentário mesmo, com imagens. Mas um documentário que habita esse universo de características, linguagens e expectativas do gênero true crime. Esses dois produtos, apesar de diferentes, têm elementos em comum entre si. O tom, a maneira de se colocar como produto midiático relevante, tipo de história que se escolhe contar, dá pra traçar paralelos e diferenças. E mais importante, uma parcela da audiência já sabe mais ou menos o que esperar quando o termo true crime tá atrelado a um projeto. Não só por causa da palavra true, né, que significa verdadeiro, mas por causa do verniz que se usa para se contar um tipo específico de história. Por causa da maneira como esse tipo de caso vem sendo empacotado para ser consumido por uma audiência. Então, assim, veja, por um lado, quando a gente ouve essa história, a de um podcast de crimes reais que não são reais, mas que parecem reais, talvez isso nos remeta àquela velha discussão sobre pós-verdade, em especial por causa do elemento da inteligência artificial. Parece e é um fenômeno típico dos nossos tempos em que tecnologias tipo deepfake constroem uma versão paralela da realidade e com isso conseguem cada vez mais ludibriar todo mundo. Ninguém tá livre disso. É uma discussão interessante, não tô descartando ela. Por outro lado, eu acho que tem algo um pouquinho mais sofisticado aí em jogo. Na minha opinião, o podcast de crimes reais que não são reais
consegue convencer uma audiência não só por causa do uso de inteligência artificial, não só porque a IA conseguiu regurgitar um conteúdo convincente, mas também porque esse conteúdo vem empacotado numa embalagem convincente. O gênero True Crime se consolidou de tal forma, construiu uma estética e uma linguagem tão reconhecíveis, que quando a gente ouve ou assiste algo com essa cara e com esse tom, simplesmente parece real. O caso do podcast de crimes reais que não são reais, não é nem de longe o único que embarca nesse tipo de estratégia. Se a gente investigar direitinho, a gente encontra todo tipo de conteúdo que vem empacotado como documentário, vídeo ensaio, um podcast de especialistas sobre um tema específico que se valem de uma estética, se valem de um produto, se valem de uma aparência, de um pacote, de uma embalagem bonitinha com cara de conteúdo sério, mas que na verdade esconde discursos fraudulentos, negacionistas e outras coisinhas também. Talvez você até saiba do que eu tô falando especificamente, mas eu não vou falar especificamente o que é, não. Pensa aí um pouquinho, talvez você descubra. Enfim, talvez você, especificamente, não acredite em nenhum desses produtos, em nenhum desses conteúdos. Mas não é esse o ponto. Para uma quantidade expressiva de pessoas, é convincente o suficiente. E convence não necessariamente por causa do uso de IA. A IA é um fator, claro, mas eu não acho que é o fator predominante. Convence porque é um produto com uma etiqueta e um código de barras. Etiqueta metafórica e código de barras metafórico. E por isso se torna verdade. Eu quero explicar isso melhor. Alguns meses atrás, na época que o Alexandre de Moraes suspendeu o Twitter, bons tempos, no meio de todo aquele fuá, uma página chamada Update Charts publicou a seguinte notícia. Agora, a Anatel informa que até quinta-feira, todos os usuários serão banidos do Twitter/X. Não tinha nenhuma fonte, nenhum link. Nenhum jornalista, até onde eu sei, trabalhou nessa notícia. Era só um post com um negócio que parecia uma notícia, mas não era nada. Uma semana antes disso, uma outra página parecida com essa, não lembro qual foi exatamente, estava divulgando também a notícia que dizia que a União Europeia tinha banido o Twitter, também sem nenhuma fonte, nenhum link. Só uma frase jogada ao vento de um jeito que parece um trabalho jornalístico, mas não tem nenhum lastro na realidade. Fake news era mais complexo, né? Antigamente tinha que criar uma página falsa com notícia falsa. E várias pessoas que eu conheço compartilharam essas mensagens. Alguns jornalistas estavam compartilhando essas mensagens. Pessoas esclarecidas que não costumam cair em fake news. E olhando pra esse print agora, parece até engraçado achar que isso é verdade, porque pelo amor de Deus, né? Mas muita gente achou que era verdade. Por quê? É porque as pessoas são burras? Eu acho que vale um contextinho. Posso pegar no seu contexto? Esse tipo de página, tipo Choquei, Poptime, Update Charts, na maior parte do tempo postam notícias, chamadas, tiradas de outros lugares, muitas vezes de portais tradicionais, tipo Folha de São Paulo, Estadão, G1, etc. Notícias que foram apuradas por jornalistas que de fato estavam exercendo as suas profissões. Alguns posts desses perfis no Blue Sky ou no próprio Twitter, que agora é X, são acompanhados do link da notícia original embaixo. Antigamente eles faziam mais isso, hoje em dia eles estão fazendo cada vez menos. Eles fazem quando convém. Esses perfis não são veículos, não são jornais. A correspondente da Choquei não existe. Até onde eu sei, nenhum desses perfis é de fato administrado por jornalistas ou por uma equipe de jornalistas. Pode até ter algum jornalista trabalhando ali, eu não sei. Vai ver, tem, eu não tô sabendo. Mas o trabalho em si tá mais próximo de uma curadoria de notícias e de conteúdo. A expertise não é apurar um fato ou checar uma informação, mas sim disparar conteúdo a rodo sobre tudo que é assunto de uma forma viralizável. Em outras palavras, o que essas páginas fazem é canibalizar o trabalho dos outros, de outros veículos e de outros profissionais, e mais importante, empacotar essa informação que vem de outros lugares de uma forma que ela fique mais aprazível para os algoritmos das plataformas. É só uma chamada sem contexto, sem nuance, sem detalhe, sem apuração, mas perfeitamente compartilhável. O resultado disso é que essas páginas se posicionam
muito bem nos feeds, nas timelines. Então, com mais frequência do que a gente imagina, quando uma notícia importante acontece, quando algo importante acontece, seja no universo das celebridades, das fofocas ou de notícias importantes sobre política, a informação acaba chegando primeiro nas timelines através dessas páginas, que tem o selinho de verificado e usam aquele diabo da emoji da sirene com uma imagem perfeitamente recortada para se encaixar muito bem na timeline, para servir muito bem ao algoritmo e para circular mais do que qualquer outro perfil que estivesse abordando esse tipo de assunto. Mesmo que de forma inconsciente, o público, a audiência, já está acostumada a olhar um texto nesse formato, com essa linguagem, com esse uso de emoji, com esse selo de verificação e já pressupor que aquilo ali é uma notícia. O que aconteceu aqui foi uma distorção estética completa do que é uma notícia, do que é um fato, do que é algo que é noticiável. Não dá tanto trabalho hoje você colocar um verniz de notícia em algo que é completamente fabricado. O produto, notícia, agora tem essa cara, entende? E isso não é só acho ok, e não são só notícias. É tudo. Todas as informações, reflexões, insights, todas as nuances, contextos e detalhes são reduzidas a uma caixinha compartilhável. Seja para você reafirmar a sua crença política, ou seu gosto musical, ou seu gosto por filmes, ou seu lugar no debate público, seja para você sobrepor um comentário sarcástico. É importante pontuar também que a imprensa tradicional nos últimos anos não teve nenhum pudor em embarcar nas piores dinâmicas de redes sociais, seja através de chamadas tendenciosas, sensacionalistas, jornalismo declaratório ou o simples colunismo que só serve para gerar compartilhamentos indignados. Não ajuda também que a experiência de ler uma simples notícia no portal onde ela é publicada se tornou um grande onde está o Oli, onde você gasta mais tempo procurando onde está o texto no meio de tudo que é anúncio, de tudo que é pop-up, do que, de fato, lendo a informação que você precisa ler. E eu tenho pensado muito sobre isso nos últimos meses. Quanto mais eu penso sobre toda essa dinâmica, mais eu percebo que é muito difícil escapar dela. Isso não é sobre o seu primo que votou no Pablo Marçal, isso não é sobre a sua tia que compartilhou fake news no grupo da família, isso é também sobre você e eu. Nós. Você e eu também estamos suscetíveis a esse tipo de dinâmica, porque esse tipo de dinâmica é parte do design das plataformas que a gente usa para acessar a internet. Isso às vezes me coloca em crise com o meu próprio trabalho, sobre como, para eu poder fazer meu trabalho, eu preciso alimentar essas plataformas igual um Tamagotchi, que nem a Fernanda Torres falou aquela vez. Eu tive isso, eu dei um Tamagotchi pro meu filho. E ele morreu 3 vezes porque meu filho foi à escola e não alimentou. E cada vez que ele chegava, tava o bicho com uma cruz no olho assim, tan, 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 tan. E meu filho dizia, ele morreu! Aí a gente ressuscitava e eu vi que rede social é Tamagotchi. Você tem que ficar alimentando. A duração média de um vídeo meu no YouTube é de mais ou menos meia hora, 40 minutos. Tem alguns vídeos maiores e alguns menores. Os que eu gosto mesmo de fazer são os grandes, de 1 hora pra cima. Nem sempre dá, mas é o que eu gosto de fazer mais. E esses vídeos costumam performar melhor mesmo. Ainda assim, por uma série de motivos, eu preciso continuar fazendo vídeos curtos. Eu preciso continuar publicando vídeos curtos. A solução que eu encontrei hoje e que se adapta melhor à minha rotina de trabalho e ao tempo que eu tenho disponível e o dinheiro que eu tenho disponível é postar um monte de corte. Cada vídeo mais longo que eu publico no YouTube rende pelo menos uns 5 ou 6 cortes de mais ou menos 3 minutos. Eu admito pra vocês aqui que eu não gosto muito de fazer isso, por vários motivos. Mas pra eu continuar trabalhando, pra esse trabalho que eu faço continuar sustentável de alguma forma, eu preciso fazer isso. É parte do trabalho e é parte do problema que eu tô descrevendo nesse vídeo. Um dos motivos de eu não gostar de transformar um conteúdo longo em pequenas pílulas é justamente o fato de que uma boa parte da audiência do Instagram e do TikTok, dos Shorts, não vai assistir o vídeo longo. Eles vão assistir só o corte. Elas só pegam o fragmento da discussão, a pílula, o bloco de informação ultraprocessada. A nuance, o detalhe, o contexto que tá no vídeo maior, simplesmente vai se perder para essa parcela da audiência. E eu não tô julgando quem faz isso, faz parte. É parte do cálculo do trabalho também. E veja, isso não é sobre mim. Eu tô descrevendo uma parte, né, da forma como a gente absorve informação e conhecimento na internet hoje em dia, principalmente nesses tempos plataformizados, onde a plataforma dita a forma como informação e conhecimento circulam. A comodidade da pílula de informação se adapta muito bem à rotina
da maioria das pessoas, mas ela vem com um preço. O preço é que muitas coisas se diluem nesse processo. Algumas discussões simplesmente não cabem no carrossel do Instagram. Alguns temas precisam ser discutidos com a profundidade que eles demandam, ou pelo menos algo um pouco mais próximo disso. Algumas pautas precisam ser abordadas, discutidas, conversadas com a dignidade que reside na complexidade delas. Quando a gente aprende sobre, por exemplo, feminismo através de pílulas, através de blocos ultraprocessados de informação, aquilo pode até ser facilmente absorvido ali naquele momento. Mas será que essa reflexão, será que esse debate, será que esse aprendizado se sustenta com o tempo? Será que esse feminismo de carrossel do Instagram resiste a, por exemplo, discursos que usam da pauta de gênero pra perseguir pessoas trans? Eu não tô julgando a pessoa que tá ali fazendo o que pode, o que tá no alcance dela, pra aprender sobre um assunto que ela considera importante, pra entender uma questão que ela julga que é relevante pra sociedade, pra ela mesma, pra coletividade em torno dela. Eu não quero moralizar esse debate. Tem informação pra caralho sendo disparada o tempo inteiro. A gente trabalha pra cacete. Nem todo mundo tem condição de estar lendo Lélia Gonzalez no intervalo do almoço. Eu mesmo mal tenho tempo de assistir, sei lá, o Jornal Nacional. Ou algo parecido. Mas eu tô o tempo todo sendo bombardeado de informação sobre política, música, cinema, memes, colapso climático, stories da Virgínia, a nova polêmica do mundinho pitoresco da heterossexualidade branca paulistana. Todo dia é isso. É o print de um tweet que um ex-colega de trabalho compartilhou nos stories. É um pack de memes sobre um assunto lá. É uma chamada de uma notícia sem o link pra ler a notícia, pra você entender melhor. É informação. É muita informação, mas é informação vazia. Não por ser fútil ou algo nesse sentido, mas porque é tudo diluído e reduzido para caber num bloco. É informação ultraprocessada. E eu uso esse termo porque eu acho que a analogia com comida é bastante pertinente. Pensa na diferença entre um almoço gostoso que você teve com a sua família ou com um grupo de amigos e uma porcaria que você enfiou goela abaixo 8 horas da manhã no caminho para pegar o ônibus. Foi o que deu tempo, foi o que cabia no bolso. Saciou sua fome, mas não te nutriu. Eu não tô falando só de coxinha, de gordura, de açúcar. Tô falando de qualquer coisa que você come porque é o que deu tempo de comer. Pensa numa refeição que você cozinhou com carinho porque você teve tempo de pensar nela, de comprar os ingredientes, porque você teve acesso àqueles ingredientes, porque você teve tempo, espaço na sua vida de saborear aquela refeição com outras pessoas. Pensa como isso não só te alimenta, mas te conecta com as pessoas que você gosta e, de certa forma, com o mundo à sua volta. Tem uma nutrição ali que não é só sobre manter o corpo vivo, mas que nutre a alma, a sua subjetividade, quem você é como pessoa, quem você é como filho, irmão, cidadão. É completamente diferente de, por exemplo, comer um macarrão instantâneo porque demora só 3 minutos ou porque é o que cabia no seu bolso ali naquele dia. Essa escolha, que não é exatamente uma escolha, é uma necessidade, vai se refletir na sua saúde física, na sua saúde mental e na sua conexão com a coletividade. Com informação e arte, eu sinto que é bem parecido. Não é a mesma coisa, mas tem vários pontos em comum. Compreender o mundo à nossa volta, entender os mecanismos que produzem injustiças, demanda da gente um trabalho que é diário e constante. A gente precisa ler as coisas, se informar sobre o que está acontecendo, criticar os discursos à nossa volta pra gente não cair em fake news e discursos de ódio, sei lá. A gente precisa ter um entendimento tridimensional e complexo sobre o mundo. Precisa estudar, precisa se aprofundar em algumas discussões, precisa conversar com outras pessoas. Ao mesmo tempo que você precisa trabalhar, que você precisa cuidar da sua saúde, cozinhar seu almoço e comprar a ração do seu gato. Quem tem tempo pra tudo isso? Quem tem energia pra tudo isso? O resultado é que hoje a gente, uma boa parte de nós, se habituou a resolver essa contradição através desses blocos ultraprocessados de informação. Parece que a gente está se informando, parece que a gente está criticando, parece que a gente está fazendo reflexões importantes, mas a gente está só enfiando qualquer coisa goela abaixo antes de pegar o ônibus. E eu não tô falando só de vídeo curto não, viu? Não é só o vídeo curto, não é só o tweet, não é só a choquei. Eu não tô falando só de notícia. Eu tô falando também desse vídeo, do meu trabalho, do trabalho dos meus colegas produtores de conteúdo e de você que tá me assistindo. Eu tô falando também de cultura
e de arte. Nas semanas que antecederam o Oscar 2025, eu decidi assistir alguns dos filmes indicados à categoria principal. Como sempre, eu não consegui assistir tudo. Eu nunca consegui assistir tudo. Mas um dos que eu consegui assistir foi um clássico contemporâneo. From penis to vagina. O que dizer sobre Emília Pérez, né? Ainda bem que eu não vim aqui fazer review. Independente do que eu achei sobre essa obra tão peculiar, o que chamou minha atenção ali naquelas semanas de Oscar foi como já existia um diagnóstico pré-concebido sobre o filme, mesmo entre pessoas que nunca tinham assistido. Peraí que eu preciso enfatizar isso mais. Eu conversei com várias pessoas que nunca assistiram Emília Pérez, mas que tinham opiniões muito firmes sobre Emília Pérez. Como que isso acontece? Pra ser justo, eu entendo um pouco o motivo. A gente tá falando de um filme cercado de todo tipo de controvérsia. Quase todo mundo envolvido nele cometeu algum crime contra a humanidade em algum momento da vida. O diretor do filme parece ser um cara bem merda, ele teve umas falas bem problemáticas. A protagonista de Emília Pérez falou todo tipo de barbaridade sobre todas as raças, gêneros, etnias, culturas, subculturas, tribos urbanas, eletrodomésticos, o que você imaginar. Qualquer coisa que você imaginar, a Carla Sofia Gascon deve ter ofendido em algum momento da vida dela. Os trechos do filme que circulavam sem contextos eram, no mínimo, From penis to vagina. pouco convidativos para uma audiência casual. Tudo isso com 13 inexplicáveis indicações ao Oscar e concorrendo com Ainda Estou Aqui e Fernanda Torres. Eu entendo que os ânimos estavam aflorados. Eu entendo. No meio de todo esse fuá, eu genuinamente fiquei curioso para assistir Emília Pérez. Não pra falar mal, necessariamente, ou pra defender, pra ser do contra. E não, eu vou defender o filme que tá todo mundo falando mal. Eu queria saber qual era. Eu queria ver. E eu vi. E eu não gostei. Assim como muita gente. Normal. É normal não gostar de um filme. Filmes ruins existem, muitos inclusive. Eu diria até que a maioria dos filmes é ruim mesmo. A maioria de todas as coisas provavelmente é ruim. O que eu tô tentando dizer é que assistir Emília Pérez não foi a pior experiência da minha vida. Não foi um horror, nem uma perda de tempo. Foi normal. Foi normal. Mas diante de toda uma hegemonia discursiva que colocava esse filme num lugar moral específico, parecia estranho eu não ter um sentimento assim tão exacerbado. E veja, eu não tô tentando pagar de isentão, não. Eu não gostei do filme, eu achei o filme ruim, eu não tenho problema nenhum em falar isso. Eu entendo todas as problemáticas em torno dele, e boa parte das críticas, boa parte do xingo lá, de tudo que aconteceu, de fato tinha razão de existir, na minha opinião. Mas eu acho também que o que tava em jogo ali, em grande parte, não só sobre Emília Pérez, mas com todos os indicados a melhor filme, não era exatamente os filmes serem bons ou ruins, interessantes ou desinteressantes, valiosos ou não tão valiosos, relevantes ou menos relevantes, mas sim se os filmes estavam certos ou errados. Pensa aqui comigo, rapidinho. Pra muita gente, Ainda Estou Aqui deveria ter ganhado o Oscar porque aborda uma temática relevante, a memória da ditadura militar no Brasil. Pra um outro grupo de pessoas, Demi Moore deveria ter ganhado o Oscar de melhor atriz porque o filme que ela fez aborda questões de gênero e etarismo na indústria cinematográfica, e isso reverberou também nas questões de gênero e etarismo de uma forma geral. A Substância é um filme importante, é um filme relevante, é um filme certo. Demi Moore, uma atriz de 60 e poucos anos, deveria ter ganhado o Oscar de melhor atriz também por causa disso. A grande injustiça nesse caso é que ela perdeu esse Oscar para uma atriz de 25 anos que mostrou os peitos no seu respectivo filme. Um filme que para muita gente é considerado errado. Se você gostou, vá pro seu cantinho lá e pense no que você fez. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer ou eu tô parecendo uma doida falando? Eu acho que, para além do fenômeno da informação ultraprocessada, existe uma tendência também de embarcar num processo de compreensão ultraprocessada. A gente assiste os filmes, as séries, a gente lê os livros e imediatamente compra um bloco compactado de interpretação. E a partir dele, a gente atribui um valor moral positivo
ou negativo àquela obra. Em vez de mergulhar numa experiência sensorial e multifacetada de um filme, o filme se torna apenas um veículo para uma interpretação semi-pronta. E o valor desse filme para a sociedade está atrelado a essa interpretação semi-pronta. Isso é um filme sobre gênero. Isso é male gaze. Isso é um retrato da ditadura militar no Brasil. Isso é errado em todos os níveis e precisa ser enterrado no buraco mais fundo da memória humana. Isso é fascismo. Isso é empoderador. Isso é desigualdade social. Isso é sobre a Beyoncé. A gente tá o tempo todo sendo estimulado a deglutir as coisas sem sentir a textura delas. Não ajuda que o ecossistema das plataformas se alimenta dessa dinâmica. A ideia de maratonar uma série no final de semana de estreia é quase como um fardo que você precisa tirar das costas. É algo que chega pra gente com um prazo de validade. Um produto mesmo. Algumas semanas depois, ninguém nem lembra que aquilo ali existiu. Lembra que teve o remake de Avatar? Aliás, literalmente, 10 anos atrás, saiu um artigo na Vulture que apresentava pra gente a ideia de purge watching, que traduzindo de um jeito meio xixelento, seria algo do tipo assistir pra expurgar, assistir pra tirar da frente, assistir pra deixar espaço pra próxima coisa que você vai engolir. E aí você assiste, interpreta e parte pra próxima. Igual uma caixa de bis. É um produto que você compra, consome, avalia e recomenda pra outras pessoas decidirem se compram ou não. Não ajuda também que o ecossistema que se constrói em torno dos filmes e das séries dos livros também se alimenta desse tipo de dinâmica. Um ecossistema do qual eu faço parte também. Que bacana. Tem que assistir, tem que interpretar, tem que explicar o final pra sua audiência, tem que recomendar ou não para as pessoas saberem se podem perder tempo assistindo aquilo. É uma abordagem completamente utilitarista, é uma abordagem de fila de supermercado, é uma abordagem anticrítica, anticriativa e anti-intelectual. É informação ultraprocessada. É conteúdo. E eu, enquanto criador de conteúdo, eu tento fazer o que tá no meu alcance pra escapar um pouco disso. Eu tento respeitar um processo mais lento de criação. Eu não assisto as coisas e faço imediatamente um vídeo logo na sequência. Eu demoro. Eu tô há meses fazendo um vídeo sobre a substância. Uma hora vai. E nada contra quem assiste as coisas e faz vídeo, tá? Eu juro que eu não quero moralizar essa discussão. Tem gente que faz isso muito bem, inclusive. É um trabalho, é uma expertise. Não é o que eu quero, não é o que eu me proponho a fazer. Eu tento focar minhas análises mais em provocar perguntas do que em oferecer respostas, na medida do possível. Eu não tenho pretensão de ser dono da verdade, eu não sou nada. Eu sou apenas um gay. Eu tento trazer perspectivas que expandem a discussão em vez de encerrar o debate numa interpretação específica. Tem vídeos que eu acerto mais, tem vídeos que eu poderia ter melhorado, eu sou humana. Mas veja, mesmo esse meu esforço sozinho, individual, ele vai até certo ponto. A arquitetura das plataformas, ela é desenhada com objetivos específicos. É o lucro lá do dono da plataforma. E esses algoritmos, eles recompensam ou punem diferentes comportamentos. E tem mais, a partir das plataformas tem toda uma economia que se constrói através de dinâmicas ansiosas de consumo. Tem que falar do filme no dia da estreia. Quer dizer, não só falar do filme, né? Assistir o filme, escrever um roteiro interessante, pesquisar referências que enriquecem o conteúdo, aprovar tudo isso com o cliente antes de gravar, montar cenário, gravar vídeo, editar o vídeo, fazer uma edição interessante pra chamar a atenção da audiência, planejar a publicação, montar uma thumbnail bonitinha, pensar título, legenda, hashtag, torcer pro algoritmo dar uma forcinha, lidar com o carinho da torcida depois. Tudo isso pra fazer um conteúdo que precisa ser confeccionado dentro de toda essa dinâmica ansiosa. E que dentro dessa economia, a creator economy, é só mais um produto. Uma prateleira. Um bagulho que vai ser deglutido rapidamente por uma audiência tão ansiosa quanto eu. E que imediatamente já parte pra consumir o próximo produto. Na melhor das hipóteses. E veja, eu não tô reclamando. Eu não estou reclamando. Tem que agradecer, né? Eu tô usando o meu caso como exemplo de um fenômeno hegemônico que dilui o discurso, que dilui os debates, que transforma tudo em caixinhas de fácil assimilação, que parecem grandes debates, que parecem grandes discussões, que parece algo maior do que realmente é, mas que estão inseridos ali dentro de uma economia que comodifica tudo. O que a gente diz, as coisas que a gente assiste, as coisas que a gente fala, os nossos corpos, você e eu, a nossa cabeça, tudo. E eu usei o meu caso como exemplo porque
eu conheço o meu trabalho. E também pra mostrar que mesmo que eu entenda esse cenário, e mesmo que eu tenha as melhores das intenções, faço o que eu posso, é extremamente difícil escapar de uma economia inteira te empurrando pra um caminho específico. Eu faço isso porque eu gosto, mas é meu trabalho também. Minhas contas estão em jogo. Como é que eu equilibro isso? A minha necessidade de pagar contas e a minha vontade de melhorar o ecossistema discursivo sobre cinema, arte, notícias, informação e essa caralhada toda. Eu genuinamente tenho essa vontade. Senão eu não tava fazendo isso, entende? Como que monta, como que equilibra isso tudo? Eu não sei, e é muito difícil pra mim encontrar um final pra esse vídeo que não seja meramente pessimista, está tudo horrível e não há o que ser feito. Ao mesmo tempo, eu também não quero chegar pra vocês que estão aqui me assistindo e dizer assim, ó, a resposta é essa, faça isso. Não existe uma resposta, mas eu acho que tem alguns caminhos, e aí pra mim, eu não acho que existe uma solução individual, mas eu tenho feito um esforcinho dentro da minha rotina de me refugiar em conteúdos mais lentos. Eu tenho me esforçado mais pra ler artigos mais longos, textos escritos mesmo, palavras. Quando eu preciso entender melhor um assunto, seja por trabalho ou por qualquer outro motivo, eu posso até assistir um vídeo ou ouvir um podcast, mas pra mim tem funcionado melhor o texto escrito. Eu não sei se isso funciona pra você, mas pra mim tem funcionado melhor. Parar 20 minutos do meu dia, que seja, pra ler um pedaço de um artigo longo que eu vou continuar lendo na minha próxima pausa. Ficar pensando e elaborando sobre uma mesma discussão, sobre o mesmo tema, durante vários dias e várias semanas. Conversar sobre isso com outras pessoas. Ter essa perspectiva mesmo de que o conhecimento, ele se firma quando ele é parte de uma rede de informação, não como uma coisa que existe dentro da sua cabeça e que você curte e compartilha. Construir uma relação mais duradoura e mais nutritiva com a informação, com conhecimento, com cultura e com arte. Exercitar a curiosidade. Correr atrás da informação em vez de esperar o algoritmo entregar, sabe? Eu acho que o simples fato de visitar um portal de notícia num horário específico do dia pra ver o que aconteceu ali naquele dia já é bem melhor do que esperar a timeline entregar a notícia pronta pra você, sabe? De fato, procurar um texto legal sobre um tema que te interessa. Pesquisar sobre isso, procurar isso. Que seja na Wikipédia, sabe? Dedicar uma parte do seu dia a essa curiosidade genuína sobre alguma coisa que nem precisa ser do seu trabalho. Pode ser, sei lá, eu quero entender os aspectos nutricionais do amendoim. Que seja, entendeu? Mesmo que isso signifique que você vai ter menos tempo no seu dia pra se dedicar a outros temas que são igualmente importantes. Não cabe tudo mesmo, foda-se. Isso não é solução, é um caminho que eu tenho conseguido traçar no meu dia a dia, dentro das minhas limitações, dentro da minha rotina, e que tem me ajudado a ter uma relação um pouco melhor com o conteúdo. Eu não sei se eu tô fazendo certo, mas eu queria falar sobre isso, para que com isso a gente construa uma relação com a informação que a gente consome mais nutritiva mesmo, uma relação mais de comida de verdade, sabe? A ideia de que uma informação de qualidade, ela não é só uma coisa que você deglute, não é só uma coisa que você abre uma página e absorve aquilo ali e agora você detém aquela informação. Uma informação de verdade, informação de qualidade, conhecimento de verdade é algo que te nutre, que te preenche de uma forma tridimensional e te conecta com o mundo, te conecta com as suas relações afetivas, te faz entender melhor por que que a sua mãe é do jeito que ela é, por que que a sua família é do jeito que ela é, por que que seu bairro é do jeito que ele é, por que que a sua história de vida foi do que ela foi. A relação que a gente precisa construir com a informação e com o conhecimento é essa relação qualitativa, onde as coisas se complementam e fortalecem algum senso de coletividade. Não é só uma coxinha.
Adorei, vou roubar-tilhar.